Bom dia mais uma vez. Que bom que você está aqui. Eu peço aos amados que fiquem em espírito de oração e reverência e orem por esse pregador aqui, para que de mim o Senhor arranque uma palavra que possa mover o seu coração nessa manhã e continuar transformando ainda mais a sua vida até o grande dia do Senhor que nós ansiamos. Amém, amados? Eu agradeço você que está em casa também. É muito importante a sua presença aí. Da mesma maneira também peço que interceda por esse pregador aqui, para que arranque uma palavra ao seu coração, que venha suprir o teu pedido ao Senhor. E quem vai ouvir essa mensagem depois gravada, que o Espírito Santo venha se manifestar e se mover no nome santo de Jesus. Oremos, amados. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Senhor, precisando da Tua graça, precisando da Tua misericórdia. Eu declaro, Senhor, que sem Ti eu não sou nada. Quanto mais tempo eu fico no banco esperando por esse momento, menor eu me sinto, Senhor. Vem com a Tua graça sobre a mente e o coração da Tua igreja, Senhor, nessa manhã. E a todos que estão, Senhor, ouvindo e assistindo, meu Deus, para que brote um renovo, Senhor, nos corações, para que a Tua graça venha os encher, Senhor, venha encher os nossos lares, que venha trazer fruto de arrependimento e de entendimento, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos no terceiro dia do chamado à oração e das 3 mensagens angélicas. E quais são, amados, as 3 mensagens angélicas? A primeira é o Evangelho do Reino, é isso? Vamos ver se eu estou certo? É isso. A segunda mensagem é o juízo. E a terceira mensagem é a adoração. Eu quero, amados, acreditar que eu, a minha família e a igreja do Senhor venha viver todos os dias essa terceira mensagem, que é a adoração ao Senhor. Porque através da adoração ao Senhor nós recebemos quebrantamento e nos leva ao arrependimento e nos leva a mais intimidades com Cristo. Amém, amados? O título da mensagem de hoje é Reavivamento Espiritual. O texto está em 2 Joel, capítulo 12 ao 17. A palavra diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar,
e orem. Poupa, ó, o teu povo, ó Senhor. Orem, poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Para quem não me conhece, o meu nome é Adilson, minha esposa que está dirigindo hoje é a Andréia. Nós somos agraciados com 4 filhos. A nossa primeira filha nasceu com 12 anos. Depois, dia 18 de abril de 2020, nós tivemos trigêmeos, 3 meninos lindos. Um nasceu com 4, eu ainda me emociono. O outro nasceu com 6 e o outro nasceu com 9. Hoje a nossa filha está com 15, dia 20 vai fazer 16. O nosso pequeno está com 5 e vai fazer 6. Dia 9 de março, aniversário de Joinville. Um privilégio para mim, porque eu posso passar o dia inteiro com ele e com os nossos filhos, com minha esposa. O Alex chegou com 6 e está com 8. Faz 9 em agosto e descerá as águas hoje. Aleluia. E o Patrick está com 11. A Nicole e o Patrick já desceram as águas. Então é um privilégio para nós. Como não acreditar que nós servimos um Deus vivo e que se manifesta? Eu não posso deixar de citar o Giovanni, o nosso pequeno elétrico. Se nós ficássemos estudando até meia-noite, 1h ou em outro a fazer, ele permanecia conosco durante todo esse tempo até segunda-feira passada. E os outros irmãos têm toque de recolher, não porque eu sou o general, mas é para o bem deles, porque no outro dia eles vão para a escola. Eles vão para a cama em torno de 8h30, depois que nós terminamos a lição em conjunto, em família, à mesa. E nós estávamos preocupados. Como nós vamos fazer com o nosso pequeno que não dorme cedo e não acorda cedo? Mas a graça de Deus é tão tremenda, amados, que ele está dormindo antes dos irmãos e acordando antes dos irmãos para ir para a escola. Eu levei ele essa semana. O meu nome é Adilson Jeremias, tá? Jeremias é o profeta chorão. Então eu herdei isso e eu fico feliz por isso, porque Deus gosta de um coração quebrantado. Então eu deixei o Alex, a Nicole e o Patrick no primeiro, ou seja, no último portão, mais por primeiro, no IAESC. Aí depois venho trazer o Giovanni e o Alex. Aí eu abro os vidros do carro para pegar aquele arzinho daquele ambiente agradável, cercado por árvores. E aí ele disse assim: que bom estar no IAESC. Sabe, amados, esse suspiro tem que brotar no nosso coração todos os dias. Que bom que Jesus está na nossa vida. Que bom que Jesus faz parte do meu dia a dia. Amém, amados? O povo de Judá atravessava uma série de crises. O país fora vitimado por 4 pragas sucessivas de gafanhoto. Joel 1:4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Há um estudo muito profundo em cima disso aqui, mas posso dizer que aqui foram 4 exércitos. Foi feito um arrastão. O que o primeiro deixou, o segundo tomou. O que o segundo deixou, o terceiro tomou. E o que o terceiro deixou, o quarto tomou. Houve fome nessa terra. E depois disso ainda seca.
Isso eu vejo nas nossas vidas quando nós nos afastamos de Cristo. Satanás tem os seus exércitos, e quando ele manda um e nós resistimos em oração, ele manda o segundo. E se ele vê que nós ainda continuamos de pé, ele manda o terceiro. E aí ele percebe que nós já estamos um pouco enfraquecidos, e ele manda o quarto para nos derrubar. Por isso, amados, a importância de estarmos em Cristo, vivermos por Cristo todos os dias das nossas vidas. Eu vejo aqui no nosso meio alguns rostos que eu não via há algum tempo. Eu vejo um amado amigo meu de coração. Louvado seja Deus por sua vida, por estar aqui. Quero dizer que eu amo a sua vida, e Jesus também lhe ama. E o desejo do meu coração e o desejo de Cristo é que o amigo seja restaurado para a honra e para a glória dele. Amém, amados? Isso gerou fome e crise econômica, depois veio a seca, como eu já falei. O que fazer para resolver nossos problemas? Como superar as aflições que nos atingem? Qual é a solução de Deus para sobreviver a tantos problemas sem desespero? Deus suscitou o profeta Joel para dar essa resposta. A mesma solução serve para nós hoje, ao enfrentarmos condições tão parecidas com as que o povo de Judá e Jerusalém enfrentou há 2.800 anos atrás. É muito tempo, amados. É muito tempo de história de Cristo, história do nosso Pai Celestial, para nós não aprendermos algo e nos mantermos de pé a cada ataque de Satanás nas nossas vidas. 2.800 anos. A solução de Deus é o avivamento espiritual. Essa é a solução para todas as perguntas que eu fiz. Qual é a solução de Deus para nós sobreviver a tantos problemas? Como superar as aflições que nos afligem? E o que fazer para resolver os problemas? A solução de Deus é o reavivamento espiritual. Por que reavivamento? Recomeço. Porque já teve um avivamento, já houve recomeço. E nós precisamos todos os dias. Quando a nossa primeira filha se batizou, eu disse para ela: filha, todos os dias que nós tiramos a coberta de sobre nós temos que estar nascendo de novo. É como se estivesse ressurgindo das águas após o batismo. Nós precisamos todos os dias entregar o nosso coração a Jesus. Mas, para que haja esse reavivamento, a nossa alma precisa morrer. Não é assim que nós aprendemos na palavra de Deus? Quem quiser a vida de Cristo, perdê-la a sua própria, para viver a de Cristo. Para que haja um reavivamento, a nossa alma precisa morrer. O desejo do nosso eu, como nós estamos estudando e estudamos a lição essa semana, o nosso eu precisa ficar em segundo lugar. O grande eu sou precisa estar em nós. Só matando a nossa carne, matando a nossa alma, é que o Espírito Santo de Deus vai fluir em nós. Nós precisamos estar limpando o recipiente, o nosso coração, a nossa mente, para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós e através de nós, e que a palavra de Deus se cumpra em nós, que diz que rios de água vivas fluirão do seu interior. Ah, amados, como eu desejo isso, como eu desejo ver os meus irmãos, a igreja fluindo no Espírito Santo. Que nós não venhamos para a igreja nunca, amados, fazermos culto a Deus sem o cultuador.
que nós não venhamos nunca à igreja fazermos cultos mecânicos, porque aprendemos assim como andar de bicicleta, que se diz que quem aprendeu a andar de bicicleta pode passar quase uma vida sem andar, mas nunca esquece de andar. Que nós nunca venhamos esquecer de andar cheios do Espírito Santo, mortificar a nossa carne e o nosso eu todo santo dia. Amém, amados? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira opção. Texto de Ellen White. Buscá-lo tem que ser a nossa primeira opção. O autor desse sermonário, ele bota algumas sequências aqui. A primeira é a maneira do reavivamento, a terceira é a tristeza, a quarta é a sinceridade e a quarta é a sinceridade. A segunda é intensidade, eu pulei, e a primeira é a conversão a Deus. A maneira do reavivamento. Joel apresenta um reavivamento espiritual como um método de Deus para a superação de qualquer tipo de situação difícil. Agora, como se dá esse reavivamento? Agora sim, Joel enumera 4 pontos de um reavivamento genuíno. Primeiro, conversão a Deus. Conversão, ele cita aqui que é uma reviravolta, que é uma mudança de direção. Nós estamos indo e lembramos que esquecemos alguma coisa em casa, e então nós fazemos o retorno, uma conversão. Então, se nós estamos indo como cristão direto para o abismo, nós precisamos, antes do abismo, converter a nossa vida e entregar ao Senhor, para que nós não venhamos cair. Ezequiel 18, 21 ao 22. A conversão é uma reviravolta, uma mudança de direção. Ezequiel 18, do 21 ao 22 diz assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e viver o que é reto e justo, certamente viverá, aleluia, e não será morto. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. O Senhor diz que ele lança no mar do esquecimento. Pela justiça que praticou, viverá. Louvado seja Deus. Segundo, intensidade. A conversão a Deus deve ser de todo o coração. O que vem à sua mente quando você ouve falar intensidade? Para mim, um exemplo da Bíblia assim, muito claro sobre intensidade é a viúva com suas moedinhas. Diz que os outros deram aquilo que lhes sobrava, e aquilo que sobrava era muito maior financeiramente do que ela deu. Mas Jesus diz que ela ofertou maior. Isso é intensidade. Porque os outros deram o que sobrava, ela deu tudo. Ela deu tudo que ela tinha, o sustento dela. Então isso, queridos, isso é intensidade. A conversão a Deus deve ser de todo o coração, com intensidade. Que nós tenhamos em nosso coração a intensidade daquela pobre viúva, e com intensidade nós vamos nos doar ao Senhor todos os dias. Amém, amados? Terceiro, tristeza. Para reavivamento tem que ter tristeza, amados. Um reavivamento verdadeiro é acompanhado de profunda tristeza
pelo pecado. Essa tristeza tem que ser profunda pelo pecado, amados. Amém? Tiago 1:21. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, a nossa alma. Aleluia. É um momento muito triste para mim quando eu tropeço e sei que eu entristeci o coração de Deus, porque a Bíblia fala através do profeta Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando eu acabo pecando, esse texto me diz que Deus está separado de mim, e diz que Ele não ouve as nossas orações. Ele não responde às nossas orações, melhor dizendo, porque ouvir, Ele ouve a oração de todos, mas Ele não pode responder. Assim também, quando há uma desavença entre o casal em casa, diz que as orações daquela casa ficam impedidas. É forte demais isso, amados, porque então nós precisamos nos quebrantar ao Senhor, com tristeza buscar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque eu, como sacerdote da minha casa, quando eu peco, eu coloco toda a minha casa, toda a minha família em risco, e isso é muito grave, amados. Por que nós temos que pedir perdão pelo pecado? Estamos falando de reavivamento. Por que nós temos que pedir perdão pelo nosso pecado, se Deus conhece tudo, o mais profundo e escondido que está no nosso coração? Por que nós temos que pedir perdão pelo nosso pecado? Porque Deus precisa ouvir dos nossos lábios, ou então na nossa mente em espírito, a confissão dos nossos pecados. Ele precisa que nós venhamos a confessar os nossos pecados, a arrepender. A palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então, antes de nós fazermos a conversão para Cristo, nós precisamos nos arrepender. E então nós estamos no processo de nos arrepender, de nos converter. Amém, amados? Você está entendendo? Amém. Quarto, sinceridade. Deus espera e opera também. Deus espera de nós mais do que dramaturgia. O que é dramaturgia? Deus espera de nós, na nossa sinceridade, mais do que um teatro. Deus espera de nós mais do que uma máscara de bom menino, de bom pai, de boa esposa, de bons filhos. Deus espera de nós mais do que estar bem vestido. Deus espera de nós sinceridade. Que quando nós vamos nos preparando em casa para vir para a igreja, o nosso coração esteja doado ao Senhor, para estarmos aqui em espírito e em verdade. Não apenas de corpo presente. Mas deixa eu fazer uma ressalva para você. Se você não estiver com vontade de vir à igreja, e você sabe que se você vier, você estará aqui só de corpo presente, eu digo a você: venha assim mesmo. Porque aqui nós estamos em comunhão. E Jesus deixa uma mensagem na sua palavra que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então essa convicção eu carrego no meu espírito, que Jesus está aqui, através do seu Espírito Santo, porque quando Jesus foi assunto aos céus, Ele mandou outro Consolador, aleluia, o Espírito da verdade,
para nos guiar por toda a verdade. Então, se o seu coração estiver frio, gelado, estiver congelado, venha para a igreja assim mesmo, amados. Todo dia que tiver culto, com essas portas estiver abertas, venha para a igreja, porque aqui serás tocado pelo poder, pela graça do Espírito Santo, e é nisso que eu creio, é nisso que me move, é por isso que eu estou aqui, aleluia. Sobre sinceridade, eu separei o texto aqui, muito conhecido, de 2 Crônicas 7,14. Segunda Crônica 7,14. Prestem atenção, mesmo que você já conheça, porque eu confesso que eu li isso aqui várias vezes. Uma coisa tão evidente nesse texto, e só depois de várias leituras, como se diz aí, a minha ficha caiu. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se quem clamar, amados? O meu povo. Não é o ímpio que está lá fora, não é aquele que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele diz: se o meu povo. Se o povo de Deus precisa buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, é o povo de Deus que está desviado. E isso é muito triste e muito preocupante. Amém, amados? Eu quase me adiantei aqui. O resultado do reavivamento, o resultado da renovação espiritual é experimentar as bênçãos de Deus. A primeira delas é o perdão. Sentir a convicção do perdão dos pecados e sentir-se literalmente leve. Amados, eu desci as águas quando eu tinha 12 anos de idade. Eu participava das escolas, eu viajava com os adolescentes, com os jovens. Eu senti uma graça de Deus sobre a minha vida, e mesmo assim eu não vigiei e eu caí. E eu fiquei por um tempo afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei aqui na lição passada do meu testemunho de conversão, de reavivamento na minha vida. Enquanto eu dirigia o meu carro, eu enumerei pelo menos 5 atitudes que eu tinha que entristeciam o coração de Deus e era um pecado. Então eu conversei com Deus como se Jesus, o Espírito Santo, tivesse sentado no carona do meu carro e disse a Deus: Senhor, eu gosto de fazer isso, 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 gosto de fazer isso, e te digo mais, Senhor, essas coisas me dão prazer. Eu estava confessando a Deus os meus pecados e sendo sincero do mais profundo do meu coração de que o pecado me dava prazer. Então o Espírito Santo me levou a falar uma frase: Senhor, faça com que eu sinta prazer pelo teu evangelho. Arrependimento e conversão. E desde então, para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais virei as costas para o evangelho de Cristo. As coisas podem ficar difíceis porque ficam, porque nos falta sabedoria muitas vezes. E é tão incrível porque lendo a palavra de Deus, ele fala assim, ó, que quem tem falta de sabedoria busca e o Senhor a dará deliberadamente, com liberdade, com grande proporção. Então nós erramos quando nós não pedimos a Deus sabedoria, porque a Bíblia diz assim, ó, que o meu povo tropeça, sofre
vacila por falta de conhecimento. Eu louvo a Deus pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Idolatro só a Deus, mas eu louvo a Deus pela denominação em que eu estou congregando, porque tem uma lição diária que nos instiga a buscar a Deus todos os dias, a nos trazer sabedoria, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que nós cometemos anteriormente. Que sempre que nós vamos dar um passo para vacilar, aquele sensorzinho do Espírito Santo nos avisa, e nós só pecamos, só venhamos pecar se nós estivermos muito mal do nosso coração e estivermos rejeitando a Cristo. É um grande perigo. O Espírito Santo está em nós, amados. Eu creio nisso. Amém, queridos? Então, o resultado do revelamento, a primeira delas é o perdão, sentir a convicção do perdão dos pecados e sentir-se literalmente leve. Ah, amados, como eu me senti leve quando eu fiz essa oração a Deus, dirigindo o meu carro. E sabe que é um lugar de adoração o meu carro. Eu oro no meu carro, eu louvo, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu me regozijo no Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, porque Ele tem feito na minha vida, porque eu o tornei Deus na minha vida. Então eu o adoro pelo que Ele é e eu o louvo pelo que Ele faz na minha vida. Eu senti a paz verdadeira no meu coração. Então muitas vezes na minha vida, queridos, eu perco a tranquilidade, eu fico inquieto, mas a paz que excede todo o entendimento, essa não me abandona, porque se eu honrar a Deus, Deus me honrará com a sua graça. Aleluia. Seguido de paz de coração e de bênçãos espirituais e materiais. Na época de Joel, o povo estava passando fome e lhes faltava o básico. Até os serviços do templo estavam suspensos devido a tamanha escassez. Você pensa, querido, a asa não funciona mais. As pessoas que necessitam não conseguem mais ajuda, porque os serviços de assistência do templo deixaram de funcionar, porque o povo estava tão terrivelmente assolado pela falta, que eles não tinham o que ofertar para a igreja, para que a igreja, o departamento da igreja, pudesse servir a comunidade. Tamanha era a dificuldade. Após a conversão do povo, veja que bênção, após a conversão do povo, Deus derramou suas bênçãos. Então o povo voltou a ofertar e o templo voltou a funcionar. O nosso tempo está difícil, amados, para alguns mais do que para outros, mas a igreja não parou. Nós estamos num país livre. Pode haver todo tipo de manifestação contrária, mas ainda vivemos num país livre, aonde podemos falar ao nosso vizinho, aonde nós trabalhamos, aos parentes que ainda não são convertidos. Nós podemos falar de Jesus em público, pela graça do Senhor sobre essa nação. Aleluia. Deus nos abençoa não para retermos egoístamente, mas para abençoar a sua obra. Isso é tão tremendo, amados. Isso é tão tremendo. Eu conheci um homem lá, brasileiro, órfão, que está lá na Irlanda. E há muitos anos eu não falava com ele. E ele tinha o meu telefone. Como eu não mudo de telefone, meu número continua o mesmo. Muitos anos, muitos mesmo. Ele mandou uma mensagem para mim. Ele disse que viu a minha família crescendo e ele perguntou o que eu estava fazendo. Desobedecendo a ordem de Deus, o que a gente entendeu como encargo do nosso coração. E ele por 2 vezes nos abençoou financeiramente. Eu não pedi, mas Deus conhece o profundo e o escondido do nosso coração.
Há pouco tempo agora, eu fui abençoado por um casal que também foi iluminado pelo Espírito Santo e decidiu ofertar na nossa vida. Eu estou falando aqui, que Deus nos abençoa não para sermos egoístas, não para abençoar mas para abençoar a sua obra. Essas pessoas entenderam isso. E por que eu estou falando isso? Primeiro, para louvar a Deus pela vida deles. E segundo, para louvar a Deus pela vida deles, porque mais abençoado é dar do que receber. Eu fui abençoado, mas certamente eles serão muito mais abençoados. Louvado seja Deus. Então, amados, podemos até ter pouco, mas sempre tem alguém que tem menos do que nós. Nós sempre podemos fazer alguma coisa para trazer reavivamento na vida de alguém, reavivamento na vida de uma família. Se você não tem dinheiro, querido, abrace, beije, fale uma palavra de conforto. Se estiverem murmurando do seu lado, comece a introduzir palavras boas, palavras de encorajamento, porque eu tenho uma mensagem que o Senhor me deu, que quanto mais nós semeamos semente do bem, mais a semente do mal vai se dissipando das nossas vidas. Então, quando a murmuração chega, amados, nós precisamos fugir desse lugar e pedir em espírito para que Deus dê graça e sabedoria para nós tirarmos essa pessoa deste lugar, porque murmuração é um lugar escuro, aonde nós andamos em círculo e não chegamos a lugar nenhum, queridos. Amém? Os participantes do reavivamento. Toda a comunidade deve buscar e alcançar a renovação na graça de Deus. Joel chama ao reavivamento os anciãos e as crianças, dos mais velhos aos mais jovens. Todos devem buscar a Deus com intensidade de coração. Aquilo que nós exemplificamos com a viúva pobre. Intensidade de coração. Se Deus te colocou, sacerdote, aqui diz assim, os anciãos, dos mais velhos aos mais jovens. Se Deus te colocou, querido, como ancião da igreja, como pastor da igreja, como diácono da igreja, como líder da escola da igreja, como líder da sala dos jovens, dos adolescentes, do juvenis, do berço, faça com zelo, querido. Faça com zelo e você será ainda mais abençoado com sabedoria, será agraciado com a sabedoria divina. E é tão prazeroso, amados, quando a gente vê as coisas fluírem. Eu vejo na minha casa, com essa bênção dos 4 filhos, as situações às vezes ficam muito difíceis. Eu não estou falando agora financeiramente, porque quando a gente já entendeu algumas coisas, dá vontade de abrir a cabeça do outro para colocar aquilo dentro, para facilitar, para que não vá pelos caminhos errados e caia, e tropece e se machuque. Então as situações às vezes ficam muito difíceis. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos chorar, sempre introduzir a palavra de Deus, como fala lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, se não me engano, que nós devemos ensinar a criança, falar do amor de Deus, da palavra de Deus, ao levantar, andando pelo caminho, sentado à mesa e ao deitar. Significa essa palavra que nós devemos falar da palavra de Deus em todo o tempo. Eu falo para os nossos filhos no carro, digo: filhos, não tenham o pai por enfadonho, nem a mãe por enfadonho, que é só Jesus. O tempo todo falando de Jesus. Tudo que se fala dá um jeitinho de introduzir Jesus ali, porque, querido, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós nos alimentamos, é por aquilo que nós vivemos. Se nós vivemos pela carne, alimentamos a carne, é pela carne que nós vamos viver, é pelo prazer do pecado que nós vamos viver. Mas se nós alimentamos o Espírito com a palavra de Deus, é isso que vai nos mover. A palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos usar a palavra de Deus
para apontar o nosso irmão. Eu disse esses dias aqui, nós não somos Jesus para salvar, nós não somos o diabo para apontar, para acusar, e não somos o Espírito Santo para convencer, mas nós somos ferramentas de Deus nessa terra, querido, pela nossa casa, pela nossa comunidade. Muitas vezes nós não conseguimos contato com os nossos vizinhos, mas nós conseguimos contato com Deus, amados. É Deus que opera tanto o querer como o efetuar nas nossas vidas, aleluia. O profeta está desse jeito, insistindo para que a renovação não se dê apenas a uma pessoa, mas a toda a igreja. Assim aconteceu em Pentecostes, todos com o mesmo objetivo. Quando nós nos aprontamos em casa, nós temos que sair da igreja com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, que é adorar ao Senhor na sua casa, agradecer pela semana que tivemos. Difícil ou não, se nós chegamos até aqui é porque Deus nos permitiu. O que nós precisamos entender para haver um reavivamento na nossa casa, nos nossos lares, na igreja, na comunidade, é buscá-lo de todo o coração, em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Há um regozijo tão tremendo no nosso coração, e é sobre isso que eu comecei a falar das nossas crianças, porque há muitos momentos difíceis, amados, mas quando a gente vê eles evoluindo, amados, isso traz um regozijo no nosso coração, aleluia. E isso não é mérito meu, não é mérito da minha esposa, não é mérito nosso, é ação de convencimento do Espírito Santo. É tão gostoso quando nós estamos conversando e um deles fala: o pai falou isso, a mãe falou isso. Significa que o isso que eles estão citando está gravado no coração deles. Por falar ao levantar, ao caminhar, sentado à mesa e andando pelo caminho. Eu sou um privilegiado de Cristo, amados. Eu orei por muito tempo, já falei isso aí. Hoje eu posso almoçar com a minha família, eu posso tomar café da manhã com a minha família, eu posso almoçar com a minha família e posso jantar com a minha família. Isso é um privilégio para poucos hoje, nessa correria, nesse mundo financeiro, capitalista. É um privilégio. Se você não tem esse privilégio, querido, eu levei muito tempo para ter. Busque ao Senhor de todo o coração e peça a Ele. Ah, mas para isso eu preciso mudar de emprego. Deus tem um emprego fantástico para você em outro lugar, se esse for o caso. Deus tem um chefe que o Espírito Santo dele pode ser quebrantado e mudar você de função na empresa, para que você tenha isso, para que você esteja aqui no santo sábado do Senhor. Jesus é nosso descanso, e como o irmão Rudimar citou ontem, sábado, a tradução do sábado é descanso, e nos deu um dia para nosso descanso, para recarregar as nossas baterias, as nossas energias, e não estarmos atribulados com a nossa mente nos afazeres do dia a dia. É fácil isso, amados? Não, porque nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, e ele fica soprando ao nosso ouvido para nós lembrarmos dos problemas que nós temos que resolver no domingo e na segunda-feira, problemas que nós não conseguimos vencer durante a semana. Mas em Cristo todas as coisas são possíveis, inclusive para nossa mente relaxar e entrar em regozijo no Senhor, porque nós somos curados, restaurados, renovados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Nada pode ser mais importante do que buscar intimidade com Deus. Assim como os noivos aguardam com muita expectativa pelo dia do casamento, assim nós devemos ansiar por mais de Deus. Quem é casado aqui não tem como esquecer, né, amados? Igual estou aqui tremendo com a boca seca. Para mim foi assim no dia. Eu entrei na igreja tentando buscar saliva para molhar os meus lábios, estava totalmente ressequido, e aquela ansiedade por dar um passo em direção do plano divino para o homem, porque esse é o plano divino de Deus. O primeiro plano divino de Deus para o homem é a família, é ter uma esposa e formar uma família. Então essa mesma tremedeira, esse secor na boca, essa ansiedade, essa expectativa que nós tivemos no dia do nosso casamento, e que os jovens já começam a pensar sobre isso,
nós precisamos ter de estar com Cristo. Você jovem que está pensando em casar, esses dias eu vi um pastor falando a respeito disso, e a princípio eu fiquei com o pé atrás. Ele disse assim: juventude, não demore muito para casar. Digo, uai, sem experiência, que perigo. Mas ele explicou o contexto da frase dele. Quando nós demoramos muito tempo para casar, nós estamos falando de reavivamento, amados, lembre-se disso. Quando nós demoramos muito para casar, nós nos acostumamos a viver sozinhos. Solteiro vem da palavra sou inteiro. Então nós nos sentimos inteiros sozinhos. Nós temos as nossas bardas, as nossas manias, e quando nós demoramos para casar, o nosso cônjuge terá suas bardas, as suas manias, algumas que não são boas, geralmente mania não é boa, e então o casamento fica mais difícil, porque a gente acaba se reconhecendo só depois. Nós precisamos buscar, vocês jovens, crianças, adolescentes, eu falo lá em casa para os nossos filhos, que de alguma maneira nós precisamos da graça do Espírito Santo para que vocês entendam que nada é mais importante na vida de vocês do que buscar a Jesus. Nada pode dar mais prazer para vocês do que buscar a Jesus. Não é um acampamento nos desbravadores, nos aventureiros, um campuri. Tudo isso é espiritual, queridos. Mas se o coração deles não estiver em Jesus, eles vão estar lá de corpo presente e vão voltar lá do mesmo jeito que foram, se lá não abrir o seu coração. Porque ainda assim lá, se abrir o seu coração, há uma grande oportunidade do Espírito Santo nos convencer. Então, queridos, mesmo que você perceba no seu filho, na sua filha, que ele só está indo por ir, porque é como se fosse, estou livre dos meus pais, agora aqui eu posso ser eu mesmo. Mesmo que você esteja diagnosticando isso no seu filho, na sua filha, permita que ele vá, dobre o seu joelho em casa e cubra o seu filho, a sua filha de oração, para que lá nesse ambiente o Espírito Santo de Deus o tome, o toque, o revista pela glória de Deus, e que ele nunca mais venha a ser o mesmo, que ela nunca mais venha a ser a mesma, porque não há presente maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. Nós possamos estar em profunda tristeza, queridos, porque alguns dentre nós podem estar aqui com o coração amargurado nesta manhã, por N motivos, mas está aqui, Jesus trouxe aqui, abriu o coração para que o Espírito Santo trouxesse aqui, e o Espírito Santo de Deus limpa a amargura do nosso coração. Quando nós perdemos um ente querido, que entregou o coração em Cristo, nós nos entristecemos, mas o Espírito Santo nos traz conforto e nos traz alegria, porque para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte não é o fim, é só o começo, queridos. A finalidade do reavivamento. Deus é envergonhado quando o seu povo sofre por se afastar dele, mas é honrado quando o seu povo busca com afinco os seus propósitos. Assim desejamos que Deus seja glorificado por sua obra em nossas vidas. Deus é envergonhado quando nós tropeçamos e caímos em pecados, e a sociedade sabe que nós somos cristãos e estamos em pecado. Mas Deus é honrado quando a sociedade sabe que nós somos cristãos e nós honramos o nome do Senhor. Isso me traz à memória o tema sobre a oferta missionária. Depois nós vamos ver isso. Hebreus 2:3, a finalidade do reavivamento. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Anunciada pelo Senhor e confirmada pelos que ouviram a palavra do Senhor. Amém, queridos?
A glória de Deus é o grande objetivo do reavivamento da igreja. Somos na totalidade, naturalmente, abençoados quando buscamos a Ele, mas essa não deve ser a nossa motivação. Não deve ser, amados. Buscar Deus e somos abençoados. Vamos entender que essa não é a nossa principal motivação, porque Deus conhece a nossa necessidade. Ele sabe o que nós precisamos para nos vestir, para nos alimentarmos. E a minha Bíblia aqui, a sua Bíblia aqui diz que eu nunca vi um justo, o salmista fala, se eu não estou enganado, eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigando pão. O que isso me traz à memória? Que nós não podemos buscar a Deus, esse reavivamento, a nossa motivação, somente por coisas e por bênçãos terrenas, porque Deus conhece a minha e a sua necessidade. Estamos indo para o final, amados. Chegou o tempo, o momento de você renovar sua vida espiritual. Não fui eu que escrevi isso aqui então, amados. Houve alguém que dobrou o joelho e buscou a inspiração do Espírito Santo para escrever esse sermonário. Então aqui, quando ele colocou aqui, ó, no singular, você, ele falou para mim também. Então, é para nós. Chegou o tempo, o momento de nós nos renovarmos a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos a desanimar. Nós precisamos, cada vez que nós buscamos a Deus, toda vez que nós buscamos a Deus, mesmo sem vontade de orar e sem vontade de buscar, mas porque nós somos filhos da luz, nós precisamos. Não tem como eu ser marido da minha esposa e ela ser a minha esposa e nós não conversarmos. Será que ela sempre tem vontade de conversar comigo quando eu quero conversar com ela? Será que eu sempre tenho vontade de conversar com ela quando ela quer conversar comigo? Então, amados, mesmo sem vontade, como já falei antes, nós precisamos buscar a Deus, porque quando nós começamos a conversar com Deus, o Espírito Santo flui no nosso interior, e Ele nos renova através da sua palavra. Amém? Deus está chamando você hoje a uma verdadeira conversão. Você pode dizer em seu interior: mas eu já sou convertido. Nicodemos também era. Ele era mestre da lei, mas precisava do novo nascimento. Mesmo que sua conversão tenha sido genuína, todo crente precisa do reavivamento, para que nós não venhamos nos esfriar, conforme a própria palavra diz que no fim dos tempos o amor de muito se esfriaria, e que corremos o risco até nós de sermos enganados pelo inimigo. A palavra de Deus nos diz isso. Então nós precisamos do reavivamento diário, amados. Você está reavivado? Tem buscado o reavivamento? Já experimentou o batismo com o Espírito Santo? Precisamos ter consciência que o reavivamento, eu escrevi aqui, começa na nossa casa. E se isso não acontecer, nós não teremos o que manifestar. Se o reavivamento não começar dentro da nossa casa, quando nós pegarmos esse microfone aqui na mão, quando nós nos encontramos pelos corredores, nós não teremos o que manifestar do nosso interior da parte de Deus. O reavivamento precisa começar dentro da nossa casa, na nossa cozinha, na nossa mesa. Mesa fala de lugar de comunhão. É ali que precisa começar o reavivamento. No estudo da palavra, no estudo da lição diária. Nós precisamos dar espaço no nosso coração, no nosso ser, para que o Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós. É lá que começa. Conclusão: você busca diariamente ser revestido pelo poder do Espírito Santo? Experimenta uma profunda tristeza pelo perdão
e uma intensa alegria na presença do Senhor? Outra coisa aqui que o autor escreveu: tristeza pelo pecado, e eu li perdão. Foi de Deus. Não tem como nós sermos avivados, reavivados, se nós não perdoamos. Eu sempre cito, quando eu tenho oportunidade, que nós não somos dignos de orar o Pai Nosso se nós não perdoamos o nosso irmão. E quando eu falo irmão, é filho, é esposa, é vizinho, é primo, é prima, é tia, é mãe, é avó, é patrão, é empregado. Não tem como haver um reavivamento em nós se nós não lançarmos o perdão. O perdão, querido, é o princípio para o reavivamento. Porque se nós não pedirmos perdão a Deus com o coração contrito, compungido, nós não recebemos o perdão de Deus e o reavivamento não irá acontecer. Amém, queridos? É tão sério isso que fala que quando nós vamos trazer a oferta ao altar e nós nos lembrarmos que temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós devemos deixar a nossa oferta, entrar em concerto com o nosso irmão e então ofertar. O perdão é uma chave, amados. Amém? Ore, jejue, chore, pranteie, clame, mas não fique sem a maior bênção que Deus tem para lhe dar: a sua presença. Essa é a maior bênção que o Senhor pode dar, e o caminho está na oração, no jejum, no choro, no pranto, no clamor a Deus. Você entendeu isso, ó querido? Você entendeu a palavra que o Senhor trouxe ao seu coração? Nós precisamos viver o reavivamento e nos lembrar de mais uma chave que abre a porta para o reavivamento. Mais um ingrediente de que nós falamos o tempo todo aqui: arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós lançamos perdão, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Nós precisamos de arrependimento. Eu citei aqui na igreja, e gosto de citar, que em determinada situação que eu não falei o que devia ter falado, ou falei o que não devia ter falado para um dos nossos filhos, e o Espírito Santo me trouxe a memória que eu estava errado quanto àquilo. Então eu respiro fundo e eu vou até meu filho, até minha filha, e peço perdão. Muitos, querido, na sua religiosidade, pensa que um pai de família, uma mãe, pedir perdão a um filho menor é se humilhar, e mais, que perde a autoridade dentro de casa. Eu quero dizer para você que quando você pede perdão para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, é ali que você ganha autoridade. Porque nesse momento, como a lição dessa semana fala, você está matando o seu eu e deixando a autoridade de Cristo em você. O Espírito Santo jamais vai te levar para um lugar na sua casa onde que você perca a autoridade como pai, como sacerdote. Então, se você erra na sua casa, querido, peça perdão. Quantas vezes errar, quantas vezes for necessário, para que haja união, para que sejamos únicos dentro da nossa casa. Lá começa o reavivamento. E para fechar, querido, 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada,
Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, o Senhor não tarda, Ele só não veio ainda porque nos ama muito, e muitos de nós ainda não está nele. Arrependimento. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja: há alguém no nosso meio que ainda não entregou o seu coração a Cristo com verdadeiro arrependimento? Há alguém no nosso meio que um dia já se quebrantou, pranteou, chorou aos pés do Senhor com arrependimento, com intensidade de coração, assim como eu um dia tropecei e você tropeçou? Há alguém no nosso meio que nunca entregou a vida a Cristo verdadeiramente, que nunca deu um passo de fé, nunca fez parte de uma igreja? Se há alguém no nosso meio, amados, eu peço que você levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que a igreja se coloque de pé e nós vamos orar. Após entoarmos um canto ao Senhor, um louvor que o irmão Rudimar trouxe ontem, que eu achei fantástico. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado. Senhor, obrigado pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião que entrou a essa porta, Senhor, hoje para buscar a Ti em adoração, Senhor, e entregar o seu coração quebrantado a Ti, Pai. Há em nosso meio pessoas que levantaram a mão, Senhor, como gesto, Senhor, de extrema necessidade da Tua presença na vida deles, meu Deus. E há, meu Deus, pessoas, Senhor, que não tiveram forças suficientes para levantar a mão. Eu intercedo por eles, Senhor. Eu clamo a Ti por eles, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo os toque no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana,
e quão mais rápido possível, Senhor, se curve diante de Ti, entendendo o regozijo, o gozo que há em Ti, Senhor. Porque não há riqueza neste mundo, Senhor, que nos faz inteiros, que nos preenche por inteiro. Não há, Senhor, nada neste mundo que venha nos preencher, Senhor, seja álcool, seja droga, seja qualquer tipo de entorpecente, meu Deus, que por um momento nos satisfaz e por outro momento nos traz um vazio na nossa alma, Senhor. Não há riqueza, Senhor, maior do que buscar a Tua presença, que ter a Tua presença em nós. Há um lugar no nosso coração, um espaço que somente com a presença de Jesus é preenchida. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, clamando a Ti, suplicando a Ti essa manhã, e as pessoas que estão em casa, que de uma forma ou outra, Senhor, tem vontade no coração de estar aqui, de buscar a Tua presença, mas não pode, Senhor, não pôde chegar até aqui. Tu conheces a cada um, Senhor. Senhor, há um filho, há uma mãe, há um esposo sentado no sofá, Senhor, ao lado de sua esposa, do seu marido, de seu filho, meu Deus, que ainda não é convertido, que não tem o coração entregue a Ti, meu Deus. E nessa casa há um convertido, Senhor, que conseguiu convencê-los, meu Deus, a sentar nesse sofá, Pai, para que a Tua palavra ministre o coração, meu Deus, para que essa família se torne um em Cristo Jesus, que a graça e o poder do Teu Espírito Santo possa se mover nessa casa agora, nesse lar, no nome de Jesus. Que o Teu poder que opera em nós, Senhor, haja sempre espaço em nós, para que possa fluir do nosso interior tudo aquilo que Tu tens preparado para fluir em nós e através de nós, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse santo sábado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esses 10 dias, Senhor, de oração, de busca, de reavivamento. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade dessas 10 horas de jejum em comunhão com a Tua igreja, Senhor. Coloco diante de Ti também, Senhor, o momento a seguir. Os professores de classe, os alunos de classe, tanto aqui na nave da igreja como nas salas lá embaixo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha movê-los, meu Deus, trazer sabedoria, graça e conhecimento revelado a eles, Senhor, para que todos possam sair aqui fluindo em graça, Senhor. No nome de Jesus é o que eu Te peço. Te agradeço também, Senhor, pelo trabalho que irá ter aqui dos quartetos, Senhor, os que conseguiram chegar aqui, meu Deus. Obrigado pela vida de cada um, mas também, Senhor, os que não conseguiram chegar aqui, por enfermidade, por esse vírus que tem assolado, Senhor, o mundo, Pai, não só essa nação, como minha irmã também, Senhor, que pela terceira vez, Senhor, o vírus chegou até ela, meu Deus. 2 vezes ela venceu, e no nome de Jesus ela também vencerá, assim como todos, Senhor, que não puderam vir do quarteto, e tantos outros familiares, amigos e conhecidos, Senhor, que são acometidos por essa enfermidade, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, o Teu poder manifestado sobre elas, para que saiam dessa enfermidade ainda mais fortificados em Ti, Senhor. Aproveite esse momento de reclusão, Senhor, essa quarentena, para conectar o seu pensamento, o seu espírito, a sua alma em Ti, Senhor, para que receba de Ti o renovar, o reavivamento espiritual que nós precisamos, Senhor. No nome santo de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém.